Bom, palavra de Deus. Nessa noite, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 17 e o versículo 11. É uma passagem muito conhecida. E nós vamos expor ela de uma forma clara para nós tirarmos alguns ensinamentos, mas principalmente falarmos sobre uma palavra que está em esquecimento em nossa geração atual, que é sobre a gratidão. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, então Jesus lhes disse: Vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Tinha um homem chamado Andrew Carnegie. Ele foi um dos maiores empresários que já viveu nos Estados Unidos. A história dele conta que ele deixou $1 milhão para um parente seu. $1 milhão, bastante dinheiro. E esse, em troca, xingou ele. Além de receber esse $1 milhão, xingou, o falecido empresário. Pois Carnegie, ele havia deixado outros $1 milhões a outras entidades filantrópicas, de caridade pública. E esse parente, ele se sentiu desprezado porque ele só ganhara $1 milhão. Samuel Leibowitz, ele é um advogado que ele tomou notoriedade quando ele defendeu, quando num julgamento, onde 9 negros foram acusados de estupro e eles foram sentenciados à pena de morte. Além deste, ele salvou mais ainda 75 homens da cadeira elétrica. Nenhum desses 75 procurou eles um dia para agradecê-lo. Uma jovem, Anne Steele, ela encontrou muitas dificuldades na vida dela. Mas o coração dela sempre era marcado porque ela sempre louvava e agradecia a Deus por todos os momentos. Essa menina, Anne, ela ficou noiva e aguardava ansiosamente seu casamento. No dia, todos os convidados já estavam reunidos e ela, ansiosamente, a única pessoa que faltava indo no casamento era o seu noivo. Ele já estava mais de 1 hora atrasado. E quando trouxeram uma terrível notícia, o seu noivo, ele havia se afogado em uma tragédia. Ela escreveu um hino, onde esse hino diz: Pai, isso são apenas felicidades terrenas. E mesmo assim ela louvou o Senhor por este momento. São 3 histórias que têm uma palavra em comum, ou deveriam ter uma palavra em comum: gratidão ou ingratidão. A Bíblia, em primeiro lugar, nós temos que olhar de um ponto de vista bíblico. A Bíblia nos ordena que nós devemos ser gratos em tudo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Salmos diz, 95,2 diz: Vão à presença dele com ações de graças, para aclamá-lo com cânticos e louvor. Salmos 28,7 diz assim: O Senhor é minha força, meu escudo, nele o meu coração confia, dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria, o meu cântico lhe darei. Salmo 100 diz assim: Entrem pelas suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor, deem-lhe graças, bendigam o seu nome. Filipenses vai dizer assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça se apresente seus pedidos a Deus. E assim outras passagens vão nos falar sobre a gratidão. A Bíblia nos orientando, nos ensinando que nós devemos ser gratos. Mas como é fácil
o nosso coração se endurecer e nos fazer ficar cegos de ver tudo que nós temos e de que tudo que nós temos vem exclusivamente de uma fonte, Deus soberano. Ingratidão é pecado. Visto que a Bíblia ordena que nós nos apresentemos a Deus com ações de graça. Só que é um pecado endeusado, parece. Não é tão prejudicial, mas pelo contexto eclesial hoje, mas eu ouso afirmar, ele é tão nocivo como as demais categorias de pecados. E a ingratidão, ela vem justamente de um coração que desconhece a Deus. Bom, vamos ao contexto histórico dessa passagem. O Evangelho de Lucas, ele foca em um grupo de pessoas. Se nós aprofundarmos na história bíblica, nos tempos de Jesus havia alguns grupos predominantes. Nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus, eles eram uma grande maioria. Para nós termos uma noção, como o médico Lucas, ele descreve a história, Mateus, ele cita 12 passagens onde ele cita os fariseus. Marcos, ele vai citar 7 vezes os fariseus. João, ele cita 9 vezes os fariseus. Lucas, ele cita 17 vezes. Então, a ênfase aqui de Lucas era mostrar quem era este grupo religioso. Esse grupo religioso, ele era conhecido, vamos tentar descrever eles. Eles eram completamente ignorantes, para com o entendimento bíblico da graça e da misericórdia. Com eles era 880. Ou é ou não é. Eles não tinham amor, eles não tinham misericórdia. Somente eu vou citar um exemplo. Você lembra-se daquela passagem da mulher adúltera? Como eles eram imparciais, como eles eram cruéis. Para acontecer um adultério precisava haver o quê? O homem ou a mulher. E quem é que eles levaram no meio do povo aonde Jesus estava? Somente a mulher. Eles queriam somente matar a mulher, apedrejar a mulher. Mas quando Jesus confrontou eles com a graça, mostrando de que todos de fato nós somos pecadores, eles deixaram as suas pedras cair ao chão e foram para suas casas. Eles olhavam de uma maneira, os fariseus eles eram mais ou menos como os adeptos à teologia da prosperidade hoje. Eles acreditavam de que a prosperidade e a saúde era resultado da obediência deles. Então eles representavam a maioria dos fariseus. E aqui nessa passagem nós precisamos entender este contexto, porque Jesus estava em um caminho e ele necessariamente teria um encontro com esses homens. E a história nos diz que a caminho de Jerusalém, Jesus ele passa justamente pela divisa entre Samaria e a Galileia. E 10 leprosos, eles se dirigem a Jesus, e eles ficaram a uma certa distância, diz o versículo 13, e então eles começaram a gritar, eles começaram a exclamar: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Essa jornada, quando a Bíblia diz que Jesus ele começou a caminhar para Jerusalém, ela demorou provavelmente alguns meses. A Bíblia diz que Jesus ele foi curando, ele foi pregando, ele foi salvando, ele foi julgando, durante esse caminho. E muitos comentários bíblicos acreditam que essa cura dos 10 leprosos ocorreu justamente após a ressurreição de Lázaro. Jesus ele passa então por entre Samaria, vamos dizer assim, não era uma necessidade geográfica. Se você olhar o contexto geográfico, não era necessário Jesus passar pela Samaria. Jesus ele não precisava pisar em solo samaritano, justamente porque havia essa rusga entre os judeus e os samaritanos. Não era uma necessidade geográfica, mas era uma necessidade soteriológica, era uma necessidade de salvação, era uma necessidade espiritual. Eu não quero me aprofundar aqui da história, mas eu creio que é importante para nós entendermos o porquê dessa rusga que tinha entre os samaritanos.
Em 722 a.C., aproximadamente, o reino do norte ele cai para os assírios, e aquela região ela foi tomada pelo governo assírio. E muitos judeus que viviam naquele local, eles foram levados e se casaram com mulheres de outras regiões e de outras localidades. E isso causou uma repulsa por parte dos judeus. E aquele local ele depois ficou conhecido como a Samaria. Então, dentro daquele contexto da mulher samaritana, aquele ódio que transbordava no coração do judeu pelo povo samaritano, isso está bem evidente aqui. João 4 conta a mesma passagem, diz que, conta a passagem da mulher samaritana, diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Deus ele é soberano, nenhum caminho é por acaso. Nós pensamos, mas eu fui uma noite na igreja, acaso. Não é acaso. Eu fui, em certo momento eu tive um encontro com uma pessoa e casualmente, não existe acaso quando nós somos governados por Cristo. Não é por acaso. Jesus ele não estava ali passando por acaso. Jesus ele não errou o caminho, ele não quis aumentar o caminho para fazer algum tour, algum turismo. Não. Jesus ele passou lá justamente porque ele tinha algo a fazer naquele local. E a Bíblia diz que ao entrar no povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele. Provavelmente o povoado, quando se diz povoado, era uma cidade sem muros, como era costume daquele tempo. Tinha muitos muros ao redor das cidades, e esse era um povoado, provavelmente uma cidade chamada povoado sem aqueles muros. E ainda assim os leprosos eles ficavam afastados. Para nós entendermos a lepra, porque para nós a lepra ela é muito difícil de nós compreendermos hoje, porque ela basicamente ela inexiste em nosso meio, mas muito provável, para resumir toda a história, ela é como se fosse uma hanseníase, uma doença que afetava a pele, mas também afetava outros órgãos do corpo. Um aspecto muito importante: a lepra ela era vista naquele tempo como um castigo de Deus, como um sinal de maldição de Deus. E o povo, principalmente os fariseus, eles viam que quem estava com lepra era alguém que foi amaldiçoado por Deus. Assim como essa maldita teologia da prosperidade ensina, de que se você é pobre, não tem dinheiro, ou você está doente, você é um desfavorecido de Deus. Isso é a maior mentira. Paulo ele é o fracasso dessa teologia da prosperidade. Porque Paulo ele vivia na maleza, como a maioria de nós brasileiros. Vivia perseguido, com fome, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, a lepra era um termo usado para designar várias doenças de pele. E essa descrição desses homens, eles estavam afastados de maneira social, e a Bíblia nos diz que eles eram 10 leprosos. 10 leprosos, isso na Bíblia sempre vai remeter a um número completo, como 10 mandamentos. É uma totalidade. 10 leprosos também pode representar a nós, a toda a humanidade completa. Todos, como esses 10 leprosos, estão destituídos da glória de Deus. Como nós lemos lá em Romanos 3, todos pecaram, todos estão destituídos. Então esses 10 leprosos, todos eles estavam afastados de um relacionamento com Deus, assim como toda a humanidade está afastada de Deus. E eles ficaram a certa distância por uma orientação bíblica que nós encontramos no livro de Levíticos, no capítulo 13, verso 46, diz que qualquer que ficar leproso ou ter qualquer desses sintomas usará roupas rasgadas, andará descabelado e cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Ele viverá separado, assim como eu e você estávamos separados de Deus por causa da maldição do nosso pecado. Essa é uma doença que tão bem simboliza o pecado e mostra como ele nos afasta do nosso bom Cristo. E eles gritaram, diz a Bíblia: Senhor Jesus, tem
piedade de nós. Eles gritaram em alta voz. Alguns vão dizer que a lepra, ela afeta também, a hanseníase principalmente, ela afeta também ela pode afetar as cordas vocálicas. E esses homens, eles usaram uma força tremenda para conseguir gritar e chamar a atenção de Jesus. Só que se tem algo que nos faz gritar alto, é o sofrimento. É quando as pessoas estão no poço da amargura, nas tribulações, e nós vemos essas pessoas gritando alto pela misericórdia de Deus. Quando a tempestade chega, as pessoas elas gritam em alta voz. Que todos clamem como esses 10 leprosos clamaram. Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Como nós vemos poucas pessoas clamando hoje, orando pouco, mesmo estando afundadas no seu conformismo, na sua calamidade. Eu não sei se vocês pararam para observar um pouco como está a nossa moralidade da nossa sociedade atual que nós estamos vivendo. E a igreja, ela simplesmente tem compactuado com isso. Nós vemos tanta obscenidade, tantas vulgaridades afundando dentro da igreja. Essas pessoas parecem que elas estão cauterizadas, e um dos sinais da hanseníase é justamente fazer perder a mobilidade. Da lepra é fazer com que a pele fique inerte, sem sentir dor, como que anestesiada. Muitas pessoas hoje elas não estão conscientes de que elas estão perdidas, elas são culpadas e pairam elas estão à beira do abismo do inferno. Agora, quando um homem descobre a doença da sua alma, ele aprende a orar, ele sabe que precisa orar, ele encontra palavras para expressar a sua necessidade, assim como aqueles 10 leprosos, eles gritaram: Senhor, tem piedade de nós. Agora, nós vemos em contrapartida os 10 leprosos à distância, mas nós vemos agora o bom Cristo exercendo a sua misericórdia. Ao vê-los, diz a Bíblia, Jesus ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Ao vê-los, Jesus disse, não é que Jesus ele estava lá caminhando: 10 leprosos, como é que eu não vi? Olha, eles... Jesus, ele sabia, ele foi com este propósito. Assim como não foi um acaso que apenas um voltou. Por que vão mostrar-se aos sacerdotes? Jesus ele veio para cumprir a lei, e a lei mosaica, ela falava isso lá em Levíticos 2:13. Quando alguém tiver um inchaço, uma erupção, uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão, a um dos seus filhos que seja sacerdote, e esse examinará a parte afetada da pele. Se naquela parte o pelo viver se tornar branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Então o sacerdote ele vai declará-lo impuro. Eles eram como se os agentes da saúde, né? E ao contrário, eles também poderiam declará-los puros. Então Jesus disse: vão, se mostrem aos sacerdotes. A cura estava acontecendo quando eles estavam caminhando. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles estavam sendo purificados. Eles foram purificados, né? E o maravilhoso acontece, enquanto eles iam, eles eram curados da lepra totalmente. Imagina a alegria daqueles homens. Você já parou para pensar a alegria daqueles homens caminhando em direção ao sacerdote, respirando como que um novo ar? Eles olhavam para a sua pele, uma nova pele, né? As manchas da pele estavam desaparecendo, o mau cheiro estava desaparecendo, purificados. Esses homens eles receberam uma cura física instantânea, que
consequentemente trouxe uma purificação religiosa. O sacerdote ele poderia dizer: vocês estão limpos agora, vocês estão aptos a voltar à comunidade. Que legal! E naquele tempo somente Deus curava a lepra. As pessoas sabiam que somente Deus tinha esse poder para restaurar um leproso. E agora, a parte fundamental é essa: a gratidão de um. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, verso 15, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Interessante, dentro da homilética, um deles, vírgula, quando viu que estava curado. Apenas um homem viu que estava curado. E essas palavras, viu, curado, elas são imprescindíveis nesse texto. Um homem teve os seus olhos abertos pela misericórdia de Deus. Ele não tinha apenas uma cura física, mas ele recebera também a cura da alma. Eu ouso afirmar, a grande, excessiva maioria da igreja, ela está contente com a cura física, a cura religiosa. Eles são como aqueles 9 leprosos. Eles veem apenas a cura externa, física. Uau, eu estou legal. Eles poder estar em uma igreja, beleza, é isso que eu quero, por descargo de consciência. Eles não estão nem um pouco preocupados se essa cura ela aconteceu na sua alma. Mas este um leproso, ele viu que estava curado. Ele viu que a sua cura ela alcançara também a sua alma. O Senhor não apenas lhe curara a lepra, mas também a cegueira espiritual. E ao ver que ele havia sido curado, esse leproso, ele entendeu o poder da salvação de Jesus. Ele não só viu os benefícios dessa cura, mas ele viu quem era Jesus. Aonde muitos nós falhamos. Nós não queremos ver quem é Jesus. Nós apenas queremos ver o que Jesus tem para oferecer. Essa é a grande necessidade. João 17,3 diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós não queremos vida eterna, nós não queremos conhecer Jesus, nós queremos apenas os benefícios, nós queremos a cura, nós queremos a prosperidade, nós queremos a paz, nós queremos o perdão, nós queremos a alegria, mas nós não queremos, como aqueles 9 leprosos, ver quem é o nosso Salvador. Todos os outros foram embora curados da lepra, mas cegos espiritualmente, e ainda continuavam impuros diante de Deus. Quando um deles viu que estava curado, ele voltou, diz a palavra. E eu posso parafrasear aqui. Ele deve ter pensado: como eu posso continuar caminhando diante de uma tão grande bênção? Como eu não vou voltar? Eu vou voltar. E a Bíblia diz que ele volta. Ele não consegue mais caminhar sem voltar e se prostrar diante de Jesus. Ele não quer mais caminhar pelas suas próprias forças. Enquanto os outros vão abandonando Jesus, deixando Jesus para o lado, para trás, se apresentando a um templo, a um sistema religioso, a um sistema falido, vamos assim dizer, era algo do passado, não era efetivo para a salvação. Aquele ele voltou para o verdadeiro templo, que é Jesus Cristo, louvando em alta voz, com a mesma voz que ele clamara por socorro, agora ele estava louvando a Deus. Matthew Henry, ele diz o seguinte: aqueles que receberam a misericórdia de Deus devem proclamar isso a todos, para que os outros louvem a Deus também.
louvar a Deus em alta voz é expressar gratidão. A Bíblia diz que ele se prostrou aos seus pés, como um ato de submissão, quem reconhece, você é meu Senhor, você é meu Redentor. E a Bíblia diz que ele agradeceu. Ele agradeceu. E de uma forma pública, diante de todas as pessoas que estavam seguindo Jesus, ele agradeceu. E Lucas, ele joga uma bomba ali no meio. Se você observar, mais um pouquinho, vai para frente. Toda a história ela era muito linda, muito engraçada, muito uau, ele caiu aos seus pés, né? Pode voltar, e com o rosto em terra dando graças. Aí coloca um ponto e uma vírgula para fazer uma ênfase, como se não bastasse, o camarada era samaritano. Aqueles que os fariseus, eles diziam: isso é uma escória da sociedade, este não merece salvação, este Jesus escolheu. Isso era um escândalo. Muitas vezes a religiosidade, ela caleja o coração de tal forma que as pessoas elas começam a não se ver como escravos inúteis. E isso é a destruição de um espírito de gratidão, quando nós pensamos que nós somos merecedores da salvação. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se veem em um profundo sentimento de inutilidade. Eu não tenho nada de bom que possa atrair a bondade de Deus sobre a minha vida. Você viu tudo que Deus tem feito por você? Por você, para você. Qual é a maior bênção que você deve agradecer a Deus? É a tua salvação. Você pode não ter uma vida perfeita aqui na terra. Ninguém aqui tem $1 milhão sobrando na conta. Mas você tem uma salvação. Não importa o que vai acontecer com você, não importa se você vai passar necessidade, não importa quem você vai ser daqui para frente, mas se Cristo te encontrou, se Cristo abriu os teus olhos para a misericórdia que Ele tem derramado sobre a sua vida, que se Ele te deu fé para você ver a quem Jesus é, se Ele redimiu, se Ele justificou você, você é um filho de Deus e jamais deixará de ser. Mas para nós exaltarmos a gratidão, nós também precisamos ver a ingratidão destes 9. Jesus ele questiona: peraí, mas não foram 10? Não foram 10 os purificados? Onde é que estão os outros 9? Não se achou nenhum desses 9 que pudesse voltar e louvar a Deus, a não ser esse estrangeiro que, poxa... Jesus então perguntou. Jesus sabia muito bem qual era a resposta. Jesus sabia, antes de curar, ele sabia que os 9 não voltariam. Os outros 9, eles representam os judeus da época. Eles representam muitos cristãos hoje em dia que só buscam essas bênçãos, mas estão longe de reconhecer um senhorio de Jesus sobre suas vidas. Onde estão os outros 9? Onde estão? Quão rápido nós somos para demonstrar ingratidão? Jesus sabia exatamente onde eles estavam, o que eles estavam pensando, mas Jesus ele pede hoje para nós meditarmos nessa resposta. Aonde é que estão aqueles que deveriam ser gratos a Deus? Será que eu me encaixo nos outros 9 ou me encaixo naquele 1? Será que Jesus tem perguntado onde é que está Jefferson, onde é que está Ana, e os demais? É importante notarmos que mais pessoas obedecem a rituais religiosos do que louvam a Deus de coração. Só um parênteses. Nós estávamos, inclusive, antes do culto, conversando sobre isso. As pessoas, elas, nos últimos dias, diz a Bíblia, que nos últimos dias se levantarão muitos falsos cristãos e falsos mestres.
pessoas teriam comichões nos ouvidos e elas se rodeariam de falsos mestres. O que está acontecendo hoje? Pessoas estão pagando muito caro, e falam financeiramente, para que pastores preguem para eles aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles devem fazer, e mesmo que isso lhes custe dinheiro. Olha para dentro da mídia hoje. Enquanto Jesus falava para eles o que eles estavam devendo fazer, vão e se apresentem aos sacerdotes, isso eles faziam. Mas quando eles deveriam ser responsivos, quando eles deveriam identificar a sua própria condição, eles não conseguiram. Apenas um viu que ele precisava ter um relacionamento com Jesus e voltou para se prostrar diante de Jesus. O povo cristão hoje é uma massa de manobra que está acostumada a ter líderes mandando neles. Façam isso, orem desta maneira, façam aquilo. Mas quando é para eles ser responsivos, agir de uma maneira própria e adorar a Deus, ser gratos a Deus, não conseguem. Um dos 10, apenas um voltou para agradecer. Há muitas pessoas que clamam, há muitas pessoas que oram, sempre vai ter muitas pessoas mais pedindo do que propriamente pessoas que estão adorando de uma forma genuína. A humildade desse leproso. Spurgeon vai dizer assim: quero que note mais uma característica desse homem. Prestemos atenção no seu silêncio em censurar os outros. Quando o Salvador perguntou onde estão os outros, esse homem não respondeu. Este adorador estrangeiro não se levantou e disse: ó Senhor, eles foram todos para os sacerdotes. Estou espantado que eles não voltaram para louvá-lo. Ele não falou nada disso. Ó irmãos, nós temos o bastante para cuidar de nossas próprias vidas, quando sentimos a graça de Deus em nossos próprios corações. Nós vamos dar conta de nós mesmos. Se você tem um coração grato a Deus, isso é um sinal evidente de que você foi alvo da graça de Deus. Jesus ele aprofunda, não se achou nenhum daqueles que voltassem e dessem louvor a Deus. Martinho Lutero ele sempre foi muito pontual, e ele diz assim: existem 3 cachorros muito perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. Deus ordena que nós nos afastemos. Lá em 2 Timóteo capítulo 13, o verso 1 e 2, ele diz que nós devemos nos afastar de pessoas ingratas. E nos últimos dias essas pessoas elas virão de uma forma cada vez mais veemente. A passagem é essa: nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Verso 2 diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Afaste também desses. E para terminar o sermão dessa noite, Jesus então disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. 10 receberam cura física, mas apenas este samaritano recebeu uma cura espiritual. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você se lembra daquela passagem que diz que nos últimos dias muitos chegarão e baterão na porta e dirão: Senhor, abre-nos, porque nós curamos, nós expelimos demônios, nós pregamos, nós batizamos, nós fizemos o auê dentro daquilo que se chama o sistema religioso, mas Senhor, deixa-nos entrar. Jesus disse: eu nem conheço vocês. É como se Jesus estivesse falando para esses 10 leprosos: eu apenas conheço um. O poder de Deus é ilimitado, Ele poderia curar todos, claro que é assim. Ele curou os 10, mas de uma forma. Mas aprove Deus salvar um. Jesus ele declara que a fé dele era uma fé diferente das que têm os outros 9. Os outros 9 tinham uma fé para receber um benefício. E é o que a maioria está querendo, somente um benefício. E eles têm fé para isso. Mas esse homem, ele recebeu misericórdia de Deus e fé para crer. Essa é a imagem da nossa salvação. Assim como esse leproso samaritano, nós estávamos mortos e separados e distantes de Deus. Mas Cristo
nos resgatou da morte, como diz o livro de Efésios. Nós somos escravos inúteis. Nós não merecemos. De longe, nós não merecemos. Pelo que nós precisamos ser gratos? Somente quero vos fazer lembrar. Sejamos gratos pela nossa salvação. Sejamos gratos pelas nossas famílias. Sejamos gratos pelas refeições. Sejamos gratos pela nossa saúde. Sejamos gratos por tanta misericórdia. Sejamos gratos pela igreja que o Senhor Jesus nos deu. Sejamos gratos pelas tribulações que o Senhor nos envia, pelo sofrimento. Sejamos gratos todos os dias do nosso ano. Eu sempre gosto de uma palavra, embora ela não esteja na Bíblia. Ela é bonita, mas não está na Bíblia, mas ela é válida e não é heresia. A gratidão, ela é uma porta aberta nos céus. Eu creio que a gratidão, ela agrada ao coração de Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos escravos, libertos pelo sangue de Cristo. Lembre-se dessa palavra nessa noite, gratidão. Enquanto muitos estão, quem sabe amanhã de manhã você vai voltar ao trabalho. Amanhã você vai voltar ao trabalho. 99% das pessoas, quem sabe, está caminhando longe de Cristo, está feliz com aquilo que Jesus fez com eles no final de semana, mas seja você essa uma pessoa e seja grato a Deus. Levante a sua cabeça durante o dia, diga a Deus o quanto você é grato por aquilo que você tem na sua vida. Seja grato por aquilo que Deus fez por você. Seja grato e de alguma maneira tenta transparecer isso para as outras pessoas. Essa gratidão. Segunda-feira é um dia terrível para aquele que não crê em Cristo. É o dia da ressaca, é o dia do mal-estar, é o dia de estar amargurado, porque, poxa, é segunda-feira. Já esvaiu aquilo que trouxe alegria no final de semana, mas a tua alegria não vem dessas coisas que o mundo se alimenta. A tua alegria, ela vem de Cristo. A tua alegria, ela vem de Jesus. E seja grato por isso. E transborde essa gratidão para que as outras pessoas vejam a glória de Cristo.